minha Olímpia, depois de um breve tempo, ou melhor, não tão breve assim para falar a verdade, né? Depois de um longo período para falar a verdade, sem postar vídeos, estou aqui dando uma passadinha para avisar mais ou menos o que está acontecendo e, enfim, dar uma satisfação para os grandes amigos que têm solicitado que a gente volte a postar alguma coisa. Então, assim, em primeiro lugar, gratidão de fato, né? A gente se sente gratificado de verdade quando a gente vê que as pessoas, que o nosso trabalho serve para alguém, né, e ajuda alguém a ter um entendimento um pouco maior em relação do que tem acontecido aí fora. Então, assim, ó, gente, as manifestações de carinho também, nossa, é difícil nomear as pessoas, mas em especial aqui um nome eu quero dar um grande abraço pro Rodrigo Lobo, cara, e para toda a família Lobo. Enfim, mas são realmente bastante gente aí, né, que a gente fica muito feliz de ter no nosso canal aí, muito carinho de todo mundo. Enfim, pessoal, aqui ó, um dos motivos de eu estar um pouco afastado é que nós estamos trabalhando, eu e Mariana, eu mais frequente, Mariana quando ela pode, nos fins de semana, né, e tal, numa pequena área rural que fica aqui a uns 30 quilômetros de Gramado aqui e tal, e a gente resolveu partir para ação, né? Então, na verdade, o que a gente está tentando fazer lá é fruto de tudo que a gente aprendeu e descobriu em relação a tudo que está acontecendo nesse momento aqui, né, no mundo. Então a gente quer uma alimentação mais saudável, a gente está querendo plantar e colher com as próprias mãos o que a gente vai comer para ter certeza de não ter agrotóxico. A nossa relação com o ambiente, com a natureza e com a paz e com a tranquilidade é fundamental, porque agora a gente vai, vocês vão começar a entender o que está acontecendo, né? São quase 300 programas, deve ser uns 280 que a gente já gravou aqui, e os mais, como é que eu vou te dizer, que tem as revelações mais contundentes em relação a esse negócio de vida alienígena, de OVNI, são justamente os primeiros vídeos que eu fiz, porque esse canal, ele tem o intuito de ajudar pessoas, então, de todas as formas possíveis. Então a gente, quando eu descobri a aquaponia, a hidroponia também eu fiz o vídeo, da experiência que nós fizemos, construímos a estrutura de aquaponia e tal, né, é para mostrar para as pessoas que é possível. Graças a Deus tem... Outra coisa que a gente tem que tirar da nossa maneira de falar, o graças a Deus, mas é por vício, né? A gente falou tantas vezes isso na vida que a gente acaba falando sempre. Porque nós teríamos que discutir o conceito de deidade, né? E esse é um dos motivos que o nosso canal está aqui. Mas enfim, então a hidroponia foi uma forma que a gente percebeu que tu tem uma tecnologia, uma técnica de produzir mais alimentos mais saudáveis, né, com menos água, de uma forma a não interferir tanto no solo. Então são várias vantagens que tem, né? Então 100 mil visualizações, deu lá, passou de 100 mil visualizações, então eu tenho certeza que um monte de gente está implantando esse novo sistema, estão se alimentando melhor, então essa é uma coisa que gratifica muito o nosso canal. Quando a gente foi falando de ufologia e tal, e parece loucura, mas quando te aprofunda no assunto, tu começa a entender o quão tudo que a gente faz na vida, desde que a gente come, o que a gente vê na televisão, o que tu ouve na rádio, as músicas que tu escuta, né, o sistema que tu vive, o sistema econômico, cara, é impressionante, mas tudo está absolutamente ligado. E para quem não entende, né, parece loucura tu ficar falando e tal, mas aqueles que já andaram uma boa quilometragem nessa estrada sabem exatamente o que eu estou falando. Por isso que a gente resolveu partir para mão de obra mesmo, né? Partir para ação. Em vez de só ficar falando, coisa e tal, a gente tá lá, tá trabalhando, é um terreno muito inclinado, muito pedregoso, então é tudo muito difícil. A gente está fazendo tudo na mão mesmo, pá, picareta, enxada. E a gente fica feliz quando pode trabalhar com roçadeira e motosserra, que são máquinas que fazem o trabalho por ti. Mas de resto, cara, ou seja, então tá sendo bem duro e gratificante ao mesmo tempo. A gente chega em casa, a gente tem acampado, lá não tem estrutura nenhuma, não tem banheiro, não tem água, não tem nada, só mato. E a gente se enfia lá e vai dando um jeito e conseguimos abrir quase 150 metros de estrada lá e tal. Enfim, estamos resolvendo lá.
Gente, então assim, ó, como o objetivo do nosso canal é informar coisas boas, e tudo que eu tô falando parece fragmentado, mas quem assistir esse vídeo até o final vai conseguir entender o que tá acontecendo, tá? Então, e como tudo se liga. Então, a questão de estudar a ufologia nos levou a descobrir detalhes até de como é programado o envenenamento dos alimentos para que diminua a nossa capacidade de percepção, para não se aprofundar muito no assunto, né? Diminui a nossa capacidade de percepção e coisa e tal, desde o cloro que tem na água. Então a gente veio mudando a nossa alimentação, a gente veio mudando a nossa água, já dei vários exemplos do que a gente faz aqui. A gente não pega água com cloro da torneira, a gente coleta a água da chuva, ozoniza e depois alcaliniza a água, joga o pH dela para quase 9 lá e tal, e é essa água que nós temos bebido diariamente pelo menos nos últimos 3 anos. Já mostrei aqui no programa como fazer, né? A gente, enfim. E a aquaponia, como eu disse, dessa mesma forma, né? Então a gente fez para mostrar para os outros que é possível, que a coisa dá certo, né? Então tá lá o vídeo para quem quiser ver ali. E junto com essas coisas que a gente vai descobrindo que o sistema, os operadores dos sistemas não querem que as pessoas saibam, e a gente está aqui, né, tentando da nossa forma levar essa informação. Uma das coisas do canal que me fez me afastar um pouco foi uma decepção que eu tive. Agora é um puxão de orelha aqui para as pessoas de forma geral, né? Que é lamentável a gente ver coisas como a gente vê, que nem a situação do Nordeste, lá os problemas que tem e a falta d'água. E quando a gente vê que isso aí é provocado por ignorância, por ignorar o fato de que isso pode ser resolvido de uma forma muito simples. E já fiz vídeo sobre a Varca Water, e aqui fica registrada a decepção com o número de visualizações que eu tive, né, que eu fiz pedidos para que essa tecnologia chegue lá. É coisa simples que tem um impacto brutal na vida das pessoas que sofrem por falta d'água. Né, mas o vídeo deu uma quantidade muito pequena de visualizações, e as pessoas, meia dúzia parece que foi lá, se interessou, e né, alguns disseram, vou tentar repassar para meus conterrâneos lá de cima, gente que está aqui no sul e que veio lá do Nordeste e tal. Mas eu fiquei realmente muito decepcionado, até porque tu continua ligando a televisão, volta e meia, e ouvindo as mesmas notícias, com as pessoas com os mesmos problemas, e tu saber que tem uma solução simples, e tu vê as pessoas sofrendo daquele jeito, é lamentável, me afeta. Então o que eu resolvi fazer? Já que eu fiz os vídeos falando sobre a Varca Water e não surtiu o mesmo efeito do meu vídeo, sobre aquaponia, então eu acho que se eu só falasse, olha, existe uma técnica chamada aquaponia, seria uma coisa. Como eu lá fiz do zero, mostrei o passo a passo e depois mostrei os resultados que eu colhi, provando que funciona, que é uma possibilidade, né, que é uma realidade essa possibilidade, daí o vídeo deu muito mais visualizações, né, e inspirou muito mais pessoas a fazer. Então a gente partiu para a obra. Então né, isso que nós estamos fazendo lá fora, uma das coisas que a gente quer fazer lá, além de produzir o próprio alimento lá e ter essa questão da tranquilidade, da ligação com a natureza, já vou explicar outros benefícios que a gente almeja com isso aí tudo, né? Mas a questão da Varca Water, gente, quem sabe se eu fizer ela, mostrar o passo a passo, né? E depois publicar o vídeo mostrando o resultado positivo, a água que tu coleta, o que é, para quem ainda não sabe, o que é o Varca Water? Gente, nós temos água no ar, né? Nós temos oxigênio e hidrogênio, nós temos no ar. Então, para não ter água no ar, tem que não ter ar. Aí eu digo para vocês, bom, gente, a hora que nós não tiver mais o ar para respirar, para que nós vamos se preocupar com água? Mas enquanto nós temos o ar para respirar, a gente pode extrair água do ar. Então é isso que a Varca Water faz, né? Mas como assim? Você não parece coisa do todo mundo, gente? Nós é que às vezes somos muito péssimos observadores. Vai num campo de futebol, cara, ali logo que amanhece o dia, e dá uma corridinha no campo, tu vai ficar com teus pés encharcados. Por quê? Por causa do sereno da noite. Mas de onde é que veio o sereno da noite? Do ar. Não choveu, mas está lá. Então é desse orvalho da noite que tu pode ter a coleta da água. E é disso que trata a Varca Water. Uma tribo na África que o idealizador, né, do Varca Water, mostrei o nome do cara, aliás, nossa, para mim é um avatar. Qualquer pessoa que faça uma coisa dessas que beneficiam realmente as pessoas assim, cara, é um espírito iluminado, e eu não tenho a menor dúvida disso.
e já falei dele, do projeto dele, o cara desenvolveu o projeto no computador, cara, e depois ele fez com bambu no meio do mato, bambu e um tipo de rede de pesca fininha, uma coisa que são materiais acessíveis, né? E lá numa tribo onde os caras estavam morrendo por água infectada e coisa e tal, eles tinham que caminhar não sei quantos quilômetros para conseguir água. O cara no meio da tribo montou uma Varca Water e aquela Varca Water coleta 90 litros de água pura por noite. A cada dia, amanhece o dia lá, né, independente de qualquer coisa. Escureceu e amanheceu, tá lá 90 litros de água para as pessoas. Tu entende? Água pura, coletada do ar. Então, embora tenha os chemtrails das pessoas aí direto poluindo o ar que a gente respira, então é meio complexo, né? Mas ainda podemos tirar a água do ar desse sentido. Então eu quero fazer essa Varca Water, eu quero registrar, eu quero mostrar ela funcionando, porque eu tenho certeza que funciona da mesma forma que eu tenho certeza que quando eu caminho de manhã na grama que ficou exposta ao aberto, né? Ao sereno da noite, tem água, então por que não coletar essa água? É uma coisa tão simples e chega a dar raiva da gente quando tu vê as pessoas sofrendo e tu tem uma soluções simples, baratas, né? Muito mais barata do que a prefeitura que vai lá abrir cacimba e botar caixa d'água pros caras, só que não chove, não enche a caixa d'água, gasta uma fortuna lá e não resolve nada pros caras. Então, cara, né? Então, vamos ver se a gente consegue disseminar melhor essa ideia da Varca Water para que, ou pelo menos depois que eu fizer tudo isso, aí se eu ligar a televisão e continuar vendo o sofrimento das pessoas, eu vou dizer, cara, eu fiz o que eu pude. Porque eu já tinha pensado, quando eu fiz o vídeo, eu tava pensando, não, eu já fiz o que eu pude, né? Pô, falei pros caras, me indignei, por que isso, esse tipo de informação não circula? E eu disse, não, eu vou fazer de novo. Então agora nós estamos fazendo pelo modo mais difícil, né? Que é abrir o espaço, aí envolve limpar uma área, né? Fica longe, é pedágio, é gasolina, como não tem estrutura, então para comer é difícil, para ir no banheiro é difícil. Cara, mas enfim, tudo por um objetivo, né? Até porque o lugar não tem água e a gente quer mostrar para muita gente daquela região também que estão lá esperando que a prefeitura coloque uma caixa d'água, que fure um poço, que traga água. Para quê? Para trazer água com cloro que te faz mal depois, né? Que ajuda a calcificar a tua pineal, entre outras, né? Enfim. Meu, então tá. Então, por esse motivo, né, a gente tem muito pouco trabalhado com o canal. E outra assim, gente, eu procuro sempre prestar algum tipo de serviço. Então assim, ó, quando eu percebi que chegou um ponto da ufologia, que tudo que eu podia mostrar aqui em relação a... Aí depois casuística, gente, apareceu um disco voador não sei de onde. Se eu for ficar mostrando, um sujeito viu o disco voador, vai ficar chato e monótono, por causa que é avistamento em cima de avistamento todos os dias, é gente fotografando, é gente filmando, e vai ser cada vez mais. Isso já foi anunciado aqui no canal, em vários outros, a gente sabe que é um processo, né? O problema é que a gente começou a trabalhar agora com todas as fontes que estão dizendo que estão recebendo informações da 4D ou lá de fora, e aí começa a conflitar muita gente, começou, não, porque Steven Greer era um grande, o Knowledge lá, o documentário deles, né, o que eles trouxeram à luz ali, aí depois de repente a gente ouve o pessoal dizendo, não, mas o Steven Greer é um desinformante. E aí tua cabeça começa a dar um nó. Não, porque o David Icke foi lá e falou dos reptilianos, mostrou o modus operandi. E o pior, que tudo que o David Icke falou, né, sobre como os Illuminati ou a Cabala, como o modus operandi dele de dominar a população, o plano de dominar o mundo, tu olha para os lados e tu vê tudo exatamente acontecendo como ele previu lá atrás. Desde semente crioula, desde a questão do agronegócio, de Monsanto, Roundup, glifosato e coisa arada toda, né? Aí tu vai dizer, mas pega um colono aí que trabalha com milho e coisa e tal, e que trabalha com glifosato, e vai dizer, o que esse cara tá relacionando o glifosato com o ET? Querido, vai estudar e te aprofunda, só te prepara com o choque que tu vai ter, que não vai ser nada agradável. E tu vai ver como tem ligação. Sim, meu querido, o sistema econômico, o empréstimo que tu vai lá e tu pega no teu banco, tem relação com o ET, sim. A comida que tu come, o agrotóxico que tá nela, pra te ficar doente, pra ficar na mão do sistema de medicina, tem relação com os ET, sim. Parece loucura, né? Vai estudar profundamente e tu vai ver que loucura é quem ainda não enxergou que tá tudo ligado, enredado,
Por quê? Porque tem um grupo de ET que lá... mas então os ETs vão vir para dominar a Terra? Não, gente. Isso tá tudo acontecendo porque tem um grupo de ET desesperado que foi lá e jogou o genezinho dele num macaco. Aí se disseram Deus, né? O Deus que fez a criação, coisa e tal. Na verdade, a criação já existia. Eles foram lá, colocaram o DNAzinho deles lá, pra quê? Pra aqueles macacos poder ser usado de escravo por eles. E aí é difícil pra nós, né? Quer dizer que o Deus bíblico, aquele que a gente leu na Bíblia, que devia ser o Pai amoroso, que fez a sua imagem e semelhança. Não, não é nada disso. A gente foi criado para ser escravo, porque eles precisavam de mão de obra pesada. Não vou entrar no mero detalhe, porque já... Tá 500 canal falando sobre isso, já falei isso há 2 anos atrás nesse canal aqui, já falamos e desfalamos dos Anunnaki de Zecharia Sitchin, né? Da própria parte do Zecharia Sitchin, o que ele fala que é verdade, o que ele fala que não procede. Ele, por exemplo, não fala que os Anunnaki são reptilianos, isso não é mencionado. Ele não fala que a verdadeira origem dos Anunnakis é o planeta Dúcula nas Pleiades, não, é Nibiru pra cá, é Nibiru pra lá, é essas confusão que tem aí. Enfim, já trouxe os documentários, já trouxe as fontes, né? Que eu próprio já falei bem do Zecharia Sitchin, né, achando que ele era um desacobertador, depois descobri que na verdade o cara trabalha para Cabala e revelou as coisas. É que na verdade as coisas precisam ser reveladas, não tem como fugir disso. Elas estão, a Terra está passando por um processo que não tem como ninguém evitar. Tu entende? Só que o que acontece? Então aqueles que fizeram a manipulação do DNA do homem lá atrás, e começaram com isso a desenvolver essa raça escrava que até hoje é, né? Que a raça só foi mudando o modus operandi conforme a gente foi evoluindo, conforme a gente vai ficando mais inteligente. E o avanço tecnológico nos permite ter percepções que até um tempo atrás eram impossíveis de nós. Um monte de coisa que nós achava que era mágica até muito tempo atrás, hoje a gente sabe que é ciência, que é tecnologia. Então isso começa a nos levar a outros paradigmas de compreensão em relação ao que pode e o que não pode ser feito. Né? Principalmente quando começou a adentrar a mecânica quântica, que ninguém sabe como o negócio acontece, mas está sendo comprovado que o negócio acontece. Então tu tem que saber que uma coisa existe para depois descobrir como é que ela funciona, ou por que ela funciona daquela forma. Então nós estamos no primeiro passo, descobrimos que a física quântica existe e que o que a gente sabe sobre física tradicional, aí vem os doutorados, vem os doutorados, isso não pode porque a física, blá blá blá. Claro, cara, tu tá engavetado nessa física aí newtoniana, a gente tem que evoluir, a gente tem que ir adiante, tem muito mais coisa acontecendo aí, cara, sabe? Então, no momento que eu percebo que a gente começa a falar, então, com todas essas pessoas que lidam com esse assunto. Porque um tempo atrás se limitava em, os que não acreditam em OVNIs e os pseudo-malucos, os doidos, né? Que os céticos achavam que os que acreditavam em disco voador é tudo lunático. Aí de repente começa a evidência. Mas tu não tem prova. Cara, o que é uma prova? É um conjunto de evidência. E o conjunto de evidências de que tanto que os alienígenas tiveram na Terra, a questão arqueológica, também já fiz desses quase 300 programas que nós temos aqui, falei muito de arqueologia, muito de história, e a história dos hindu, a história dos Anunnaki, a história dos Maia, e astecas, zapotecas, olmecas, e discocuecas, e por aí, como um amigo meu brinca aí. Tu entende? E essa conexão que todos os povos antigos falam de um Deus, a questão das pirâmides, a tecnologia das pirâmides encontradas em povos em diversos pontos diferentes na Terra. Então é tanta coisa que começa a te levar, né? E a Tartária pra cá, e é o sistema judaico sionista, e aí quando tu começa a juntar tudo, e cabala, e magia negra, e satanismo, né? E como esse pessoal que se diz os Illuminati, e a confusão da história que fazem, meu Deus do céu, aí tu fala em Illuminati, então agora a maioria das pessoas, porque os Illuminati são os bandidos da história. Os Illuminatis foi um nome que os bandidos se apoderaram. Então a história dos Illuminati começou lá com Leonardo da Vinci, coisa e tal, com pessoas que eram iluminados. Por quê? Porque eles percebiam já todo o sistema de escravidão. Eles sabiam de uma Matrix séculos antes do filme Matrix ser publicado. Quando eu falo séculos, talvez milênios, porque tinha gente lá na época de Jesus Cristo que já sabia da Matrix. O próprio Jesus Cristo tentou nos falar
algumas coisas assim, né? Mas é lógico que quando fizeram a Bíblia, e aí o Bíblia, o livro sagrado também, fiz vários programas aqui de como surgiu a Bíblia. Também falei muito de como a questão do Damaso e do Ursino, como Damaso conseguiu o 37º papado da história, matando Ursino, que era seu concorrente. Aí o pessoal vem me falar que a Bíblia é inspiração divina. Meu Deus, vamos estudar, gente. Aí então, como é que os caras fizeram a Bíblia? Como é que surgiu a Vulgata, que é a primeira Bíblia? Rapidamente falando. O Damaso foi lá, matou o Ursino, que era concorrente, lá na época do Constantino, né? Diocleciano tinha morrido, imperador de Roma, o Constantino, para ser mais resumido, mas já fiz programas muito detalhados sobre isso, lá por o quarto século, né, depois da morte de Cristo. Aí então a igreja católica se torna a igreja oficial, embora houvesse o Edito de Milão, que era uma espécie de estado laico, cada um podia acreditar em quem quisesse, não deveria mais haver guerras, seria tipo assim uma liberdade de fé, cada um pode acreditar no que quiser, para parar com as guerras, mas, né, a religião católica acabou sendo a religião oficial, né, isso foi o Edito de Milão. E aí os concílios de Nicéia, de Laodiceia, onde as pessoas começaram a se reunir para ver o que seria colocado no cânon bíblico, o que seria considerado apócrifo e coisa e tal. E aí a gente descobre que um tal de Jerônimo de Estridão, amando de Damaso, o cara que matou o seu concorrente, e assim, Ursino, e assim conquistou o 37º papado, ele encomendou pro Jerônimo de Estridão, que era um cara que sabia de hebraico, de grego, de aramaico, então ele pegou todas as escrituras bíblicas e fez um resumo que se tornou na Vulgata. E aí, cara, essa Vulgata aí, vou te contar uma coisa, que é a Bíblia que a gente conhece hoje, né? O que tem de gente que vai lá e jura botando a mão em cima da Bíblia e acha que aquilo ali é o... Cara, aquilo ali é um livro de história que tem muita coisa verdadeira ali no meio e muita coisa manipulada, e muita coisa que também, assim, ó, foram encontradas escrituras que não tinham fim, ou que faltavam partes, aí o cara vai lá e dá uma enfeitadinha do jeito dele, entendeu? Às vezes, gente, a gente tem que se dar por conta que num contexto todo, tu muda uma frase, tu muda a história, né? Então, quando tu descobre como foi escrita a Bíblia, tu começa a perceber que realmente tem um monte de meias verdades ali, muita coisa distorcida e muita coisa efetivamente, notoriamente, hoje a gente sabe, né, com o intuito de realmente de controlar a mente, né, ela te dá uma direção em relação à deidade, à criação do homem, que não é verdadeira. E enquanto tu não souber da verdade de como e por que nós somos criados e quem é o cidadão que se diz Deus, ali na Bíblia, entendeu? Fica difícil as pessoas terem o entendimento. E eu ainda vejo, os anos vão passando, cara, e eu ainda vejo as pessoas se apoiando na Bíblia como se fosse a grande verdade absoluta, o livro de inspiração divina, e não sabe nem que é divino. A própria palavra divino vem, o que é divino? Do vinho. Por quê? Porque os deuses tomavam vinho que seria o elixir da longevidade, uma coisa assim. Então divino, o vinho era dos deuses, então divino dos deuses. E vieram. Então, se for pesquisar o sentido etimológico, né, a gente já distorce tudo. Apocalipse, distorcido, Apocalipse não é fim de mundo, é revelação. E poderia citar vários exemplos como esses aí. Então, assim, ó, eles dão sentidos diferentes para as palavras e vão confundindo a história. Voltando aos Illuminati, que falavam os Illuminati lá, né? Não, porque os Illuminati, na verdade, eram pessoas que sabiam de tudo isso, e então eles faziam coisas muito codificadas nas pinturas, nos textos, nas poesias, e só quem era iluminado, ou Illuminati, né, italiano, realmente sabia o que estava acontecendo, né? Era uma forma dos conscientes, digamos assim, se comunicar, ou até de tentar passar uma mensagem para pensadores, né? E quando o pessoal da Cabala começa a perceber que tem um grupo de pessoas tentando levar a luz aos outros, o que eles fazem? O que eles são campeões em fazer? Eles se apoderam daquele nome e começam a fazer um monte de atrocidade, daí as pessoas que não sabem o que está acontecendo começam a atribuir as coisas ruins aos Illuminati. Então hoje, se for dizer assim, os Illuminati, sim, mas porque se autodenominaram e roubaram o nome Illuminati, né? E agora, nossa, eu vou entrar numa área que agora, meu Deus do céu, sai faísca, né? É briga de faca, de foice.
mas não tem como falar nisso. Quando a gente fala em satanismo, a maioria dos satanistas modernos de hoje vão fazer aquele ritual sangrento, e a pornografia, e a pedofilia, e aquilo de mais baixo que a moral do ser humano faz. Mas pelo que eu tô começando a descobrir, no verdadeiro sentido da história, e quem foi verdadeiramente Satã, cara, é mais ou menos, pelo que eu tô entendendo agora, a mesma coisa dos Illuminatis. O Satã em si e Lúcifer não eram pessoas ruins e más. Tá entendendo? A rebelião de Lúcifer e não sei o quê. Eram pessoas que não estavam muito de acordo com esse Deus impositor, esse Deus escravagista, e se rebelavam contra ele. O que foi feito? A distorção, toda a história, eles são os maus e começam a fazer um monte de atrocidades, sacrifícios e tudo que a gente vê com o nome daquilo ali. Então, se tu for falar pra qualquer um, né, é satanista, até se alguém vier falar pra mim, eu sou um satanista, cara, eu vou ficar com 5 pés atrás com esse cara. Porque de qual satanismo ele tá falando? Até pouco tempo atrás, né, o que nós, nossos pais, nossos avós, né, Satã, Satanás, Lúcifer, diabo. Diabo, coisa ruim, o negativo, o oposto do que a gente espera da bondade, que é Deus. E a gente, não, aí quando tu começa a descobrir, não, mas espera aí. Primeiro que a gente é, que nem de novo, vou ter que falar de novo que a gente é muito mal observador e a gente engole as coisas às vezes sem mastigar. E sem perceber, mas que gosto tem isso? Tu bota na boca e engole, velho. Por exemplo, o Deus poderoso, onisciente, onipresente, tá. Aí é aquelas histórias todas, onisciente, sabe de tudo. Então por que mandou Abraão enfiar a faca no Isaac? Se ele para testar a fé, ele sabe. Aí vem aquela outra coisa lá, Jó, a questão de Jó, não, que ele vai lá e alguém diz pra ele, não, mas se tu tirar tudo dele, ele não vai ser fiel a ti. Deus, tu quer ver? Então Deus vai lá e manda doença, tira o gado, mata... O quê? Um Deus bondoso, amoroso, ele tem que fazer isso pra provar pra um outro cara que o cara é fiel. Então a Bíblia se entrega em muitos momentos. Então o Deus que prega a paz, que diz que nós temos que ser bom, manda Moisés ir lá matar toda a outra tribo com as mulheres e com as crianças. Gente, e a gente vê tudo isso como o Deus bondoso, Pai amoroso, coisa e tal, que aí começa a vir as inconsistências, né? Porque Deus criou um homem e depois o filho de Adão vai lá e se casa. Não, mas se Deus criou um homem e se casou com a mulher, de onde é que veio aquela outra mulher? Aí vem os outros e dizem, não, é que as mulheres não eram colocadas na Bíblia, papapá. Bom, então tudo naquela época era um ensinamento divino, então hoje a gente deve entender que Deus também era machista. E Deus naquela época, mas hoje a visão é diferente sobre a mulher na igreja e coisa e tal. Hoje nós temos pastoras, hoje nós temos mulheres envolvidas. Tá, então deixa eu ver. Então Deus evoluiu, Deus há 2000 anos atrás, na época de Jesus, quando escreveram a Bíblia, ele era machista, e agora então houve um movimento, uma revolução na cabeça, comportamental na cabeça de Deus, e agora, gente, né, tu entende quanta bobagem se torna tudo isso, e como não tem consistência, como não tem congruência, como a gente não consegue mais olhar para a Bíblia com os mesmos olhos de quando tu é uma criança, que eles te dizem, esse é o livro sagrado, divino, parará. Então não dá, gente, não dá. Né? Então, tu vai falar em satanista agora, o que foi feito? Satanás, Lúcifer, porque Lúcifer é aquele que leva a luz. Então parece que a própria história da serpente, do conhecimento. Então se tu morder da árvore do conhecimento, tu cometerás um pecado. Ou seja, olha como a gente faz contradições. Então a gente lê a Bíblia, o pessoal faz estudo bíblico, né? E tá lá que o pecado original é o quê? A Eva mordeu a maçã, que é o fruto do conhecimento. Então, se conhecimento é pecado, eu pergunto para todas as pessoas que fazem estudo bíblico, os evangélicos, por que vocês mandam seus filhos para a universidade? Se adquirir conhecimento é pecado? Tá? Então é por aí, gente. Então, cara, os programas de depoimentos oficiais de militares e coisa e tal, eu comecei com esses programas no canal, que primeiro, as pessoas têm que saber de relatos oficiais, de pessoas que estão nas bases, os controladores de voo, os pilotos militares que subiram aos céus, mandados porque um jato não decola sem uma ordem expressa de um comandante dizendo, sobe, faz isso e volta, é tudo
né? Às vezes os pilotos fazem algumas coisas por conta própria quando estão lá em cima, mas tirar uma nave do solo tu pode até tirar, mas tu vai responder corte marcial e aí... Ou seja, não é brinquedo que nós estamos falando, né? Depoimentos que nem do Michael Salas sob juramento, sob corte marcial, falando dos alienígenas, falando da base de Malmstrom, que eles... que vê as naves lá em cima e controlaram absolutamente todo o arsenal bélico nuclear que eles tinham lá. O arsenal bélico é uma maravilha, né? Desculpa a redundância. Todo o arsenal nuclear que eles tinham lá, as luzes todas se acenderam e começou a contagem regressiva como fosse disparar os mísseis nucleares todo, enquanto a nave estava sobrevoando a base. Aí os caras ficam tudo louco lá embaixo, daqui a pouco apaga tudo, parará. Quando eles foram ver, todo o sistema deles foi inutilizado, eles não conseguiram nem disparar os mísseis, quanto mais teleguiá-los. Entendeu? Aí o que veio na notícia na época, não, é que teria sido só uma intervenção, parará, não. Ficou inutilizado, os caras destruíram. Essa é a verdade que veio à tona agora, né? Então eu fiz questão também o Jacobs, lá, o Bob Jacobs, que era o tenente que filmou o teste, tá tudo nos meus vídeos. Só que qual é que é o problema? Se tu vai tá com celular, por exemplo, e tu vai tentar acessar os vídeos mais antigos, tu não consegue. Tu vai voltando, tu consegue, sei lá, os últimos 100 vídeos talvez, mas tem 300 e os mais importantes são os primeiros, né? Que é a Noite dos 21 OVNIs, a Operação Prato, gente, tem mais um monte de coisa lá, que é coisas do Project Camelot, então, que é oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica Americana, de gente que saiu de lá de dentro, porque os americanos é o país que mais acobertou essa história toda, os que mais trabalharam com isso. E agora eu quero chegar no livro azul que está passando agora no History, para nós fazer umas análises a respeito disso também, pelo que eu pesquisei. Então, gente, eu tentei fazer um canal organizado no sentido assim, ó, como informar as pessoas tudo que está acontecendo. Como é que nós vamos falar, que nem nos últimos programas que eu tenho postado aqui, da Matrix, da realidade holográfica, que alguns cientistas estão, né? Como fazer o degrauzinho para chegar nessa parte sem parecer tudo tão loucura, né? Primeira coisa, também vem a questão espiritual, a questão da 4D. Então, primeira coisa que eu preciso, pensando nos céticos, completamente céticos, eles têm que entender que não é o maluco da esquina que falou eu vi um disco voador porque fumou um baseado, porque tomou um trago, tava bêbado, porque foi numa rave e se encheu a cara de ácido. Não, cara. Eu tô falando de depoimentos oficiais de pessoas treinadas, de radares, de equipamentos que detectam, ou de avistamentos aonde coletivos. Aí vem a alucinação coletiva, meu. Puta que pariu, tem que ouvir isso ainda, né, cara? Não, às vezes a alucinação coletiva ela é tão forte que um bando de gente, vê 300 pessoas, fotografam, o equipamento todo entrou em alucinação coletiva, por causa que o equipamento também registrou. Então é tanta bobagem que a gente ouve, né? Sem falar que explicar tudo com raio cósmico, balão meteorológico, por favor. Então a gente começou com os depoimentos oficiais, tipo a Noite dos 21 OVNIs. Aí algumas pessoas dizem, não, mas se eu visse na imprensa aberta, aí eu pergunto, cara, onde é que tu tava, né? Quando no Fantástico, na Globo, vai lá o Brigadeiro Moreira Lima com as estrelinhas dele, né? Que é o ministro de defesa na época, se eu não me engano, aqui ou secretário de defesa aqui. Agora me fugiu um pouco, mas o cara é grandão, cara. Né? E o cara vai lá e diz assim, olha, a gente decolou, a gente perseguiu da base de Alcântara, da base de não sei aonde, lá, 3 bases parece, decolaram os jatos. Aí tem depoimento dos próprios pilotos, olha, nossa missão era interceptar e reconhecer. Né? Assim, a gente não conseguiu nem chegar perto desse negócio, nós em Mach 3, não sei o que, não entendo porra nenhuma disso aí. E os caras, na velocidade máxima do nosso equipamento lá, e os troços, né, parecia tartaruga, nossos jatos lá em cima, perto do que os caras faziam. E outra, né, tem toda uma questão de força G dentro. As manobras que os objetos fazem não possibilitam, né, que um ser humano tivesse lá dentro com a questão da força G. Aí depois tu vai estudar ufologia profundamente, né, aí tu vai descobrir que não, que tem um sistema que eles modificam o espaço-tempo. Então eles não sofrem essa inércia que os jatos tradicionais nossos. É outra coisa. Por isso que eu falo que as pessoas que estão baseadas nas leis da física tradicional,
cara, nunca vão entender, né? Se eles não entenderem que tem coisas novas sendo descobertas e que a física não é essa só newtoniana que você sabia até agora, a gente começa, aí vem algumas pessoas quando eu coloco as coisas no vídeo e dizem, mas percebe-se que tu não sabe dos conceitos básicos de física e coisa e tal. Aí eu pergunto, cara, sou eu que não conheço os conceitos básicos ou é o senhor que não conhece os conceitos avançados? Então ficamos aí, né? Então tá. Enfim, então, gente, seguindo a lógica, aí depois os caras, não, Luciano, então tá, então são depoimentos oficiais, Operação Prato, além do todo o povo dos pescadores lá da Ilha de Colares, do chupa-chupa no pescoço dos caras, Parará, o Coronel Oiranger Holanda, né, até fazendo uma pequena correção, esses dias eu assisto o Ozzy também, cara, fantástico, gosto muito do Ozzy. E o Ozzy falando, você tem que ir lá ver a Operação Prato com o General Uchoa. Foi só um engano que o Ozzy cometeu. O cara sabe das coisas, ele estudou tudo isso, né? A gente fala tanta coisa de memória, às vezes sai. É só pra, né, pequena correção. Operação Prato é com o Coronel Oiranger Holanda, que também foi ao Fantástico no ar há 30 anos atrás o negócio ali. E inclusive estive eu, modestamente, aqui no meu canal, eu trouxe as duas pessoas que aqui no meu canal, e esses programas estão aqui, é só vocês procurarem ali atrás, vocês vão ver o Ademar Gevaer e o Marco Antônio Petit, que foram os dois caras que entrevistaram, aquela entrevista que vocês ouvem, que está na internet, no Fantástico do Coronel Holanda, para quem não sabe, porque aparece praticamente só o Coronel Holanda, mas quem entrevistou o Coronel Holanda, naquela época, o Oiranger Holanda, foi o Marco Antônio Petit e o Geva. E em duas ocasiões diferentes tive a oportunidade de tê-los sentados e de entrevistá-los aqui. Trouxemos ele para Gramado, aí o pessoal do grupo da minha esposa lá, né? Trouxemos para Gramado e tivemos a grata oportunidade de entrevistar esses dois ícones da ufologia. O trabalho que esses caras fizeram e ainda fazem, né? E agora nós fechamos com o Marco Antônio Petit, aliás, ele está voltando para fazer uma palestra, eu acho que vai ser em Caxias, em outubro, mas nós estamos negociando tudo aí, gente, mas já está meio fechado, mas vou dar as datas certas para vocês depois. Então vocês vejam que eu tive contato com pessoas, né, que trabalham seriamente com isso aí, então a gente pesquisou seriamente muito de tudo isso aí. E então a gente mostra lá o Coronel Oiranger Holanda, mostra... Pra quê? Para os céticos esses que não sabem nem... Pô, sem falar na questão matemática, né, que é absurdo de achar que esse pontinho que é o planeta Terra no meio do universo todo é o único que tem vida nessa vastidão toda. Cara, é matematicamente impossível. Qualquer matemático, né, que vai trabalhar com estatística vai dizer, cara, isso é estatisticamente impossível nós sermos os únicos. Mas até botar tudo isso na cabeça dos caras aqui, vou te contar um troço, né, desses extremamente céticos que ainda acham que não existe disco voador ou vida alienígena. Então, para esses, eu fiz todo esse documentário com essa série de entrevistas que eu trouxe, né, dos casos que aconteceram no Brasil, mais relevantes, que nem Operação Prato, caso Varginha, e A Noite dos 21 OVNIs, e muito lá da gringa também, muito caso, né, desde a abdução da Giovanna, com o reptiliano que nasceu da Giovanna lá na Itália, a moça, né, que foi um parto assistido num hospital e tem lá a imagem do feto, tá aqui no meu canal para quem quiser ver, vocês vão ter que, não no celular, vocês vão ter que ir no computador, na internet, aí vocês vão conseguir ver os primeiros programas postados. Vocês têm que ver os programas postados há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás do canal, sabe? Os mais céticos principalmente. Depois, os últimos programas que a gente tem feito, né, como a gente já tinha comprovado, né? Por quê? O que é prova? É um conjunto de evidências. Eu já mostrei tanta evidência no nosso canal de arqueologia, de história e dos relatos, né, das pessoas que tiveram contato, que foram abduzidos, que viram. Por exemplo, o Sargento Clifford, né, que diz, eu ajudei a dar fuga no ET. Aliás, esse é o título que está aqui no meu canal. Ajudei ex-sargento americano dos Estados Unidos afirma, ajudei a dar fuga no ET. Então ele conta como foi o processo todo. Né? Já falamos aqui do Phil Schneider, de como ele tomou tiro, ele foi aberto pelo tiro de laser dos caras, velho, na questão da base Dulce. Então, cara, né? E por que essa lógica? A partir do momento que o cara, não, então tá, Luciano, então tu me mostrou, né? Não tu me convenceu.
Tu me mostrou, tu me deu uma dica, eu fui pesquisar e eu vi que sim, aconteceu isso aí e tal, os relatos são contundentes, é evidência demais para não considerar como prova. Ok, aí vai vir a segunda pergunta. Então, os alienígenas estão aí, o que que eles são, o que que eles querem, vão invadir, aí vem aquele medo. Ah, se eles existem, eles vão invadir. Não, aí tu começa a estudar mais a fundo, aí entra a parte de arqueologia. Arqueologia, história antiga. Aí vocês vão ter que estudar lá a mitologia suméria, o povo sumério, né? Que é... aí tu vê coisas que começam até corroborar com o que está na própria Bíblia, no que diz pelo menos em relação aos Néfilins. Os Néfilins não diz lá que os filhos dos deuses desceram à terra e copularam com as mulheres e criou a raça de Néfilins que desgostou a Deus e aí veio o dilúvio para acabar com tudo e para começar com tudo de novo? Então essa é a parte que eu digo que na Bíblia tem as meias verdades lá. O que eles não falam? Que os Néfilins na verdade são os Anunnaki, que estavam aqui trabalhando na Terra e estavam de saco cheio de ficar sozinho e coisa e tal, né? Parará. E por que o Enki, por que os caras lá podiam copular com os humanos e eles não? Que história é essa? Nós também queremos, entendeu? E aí basicamente a história dos Néfilins é essa. A rebelião de Marduk lá, né? Enfim. Sai Enki, sai Enlil daqui, os Anunnaki, aí fica o Marduk por um tempo, e o pessoal vai lá pro Marduk e diz, pô, que história é essa? Só os caras podem. E o Marduk, não, vocês estão certo. Vocês estão certo, coisa e tal. Aí permitiu que seres humanos que andavam lá nas pradarias lá fossem resgatados para ser escravo. Quando retorna Enki e Enlil de viagem lá, que eles tinham ido para não sei aonde, aí Zacarias Sitchin diz que é para Nibiru, e agora já começo a achar que pela desinformação Zacarias Sitchin não é para Nibiru, e na verdade era para lá, para Duco, nas Pleiades, é onde é o verdadeiro planeta deles lá. Eu sei que quando eles voltam, eles encontram tudo, os Anunnaki com as casas deles, cheio de ser humano servindo de escravo para eles, e os caras ficam... Enki, principalmente, fica puto, né, com essas histórias, mas como assim, cara? Entendeu? E já o Enlil não dá muita bola, porque o Enlil é aquele que já disse, não, é pra criar pra ser escravo mesmo, pá. E aí por isso que tem essa associação de Enlil com Javé, eu ainda não tenho certeza disso, né? Não sei se é bem assim, mas enfim. E esse é um dos motivos, gente, que os vídeos começaram a ficar um pouco mais espaçados também. Por quê? Por causa que, então eu trouxe todo esse tipo de informação, falei sobre Zacarias Sitchin, sobre o livro de Enki, sobre os Anunnaki, sobre Mohenjo-Daro, né? Aí entra na questão hindu, da guerra lá que é mencionada no Mahabharata entre Shivas e Brahma, né, que Shiva vai lá e corta as cabeças de Brahma. Quem seria Brahma? Brahma seria Javé, aí sim, né, Brahma, Javé. Aí, Brahma é um nome dado pela mitologia hindu. Não, aí quando tu vai estudar a fundo, tu vai saber que não foram foram os arianos que começaram a chamar Javé de Brahma. Entendeu? E aí a gente vê a origem do nome. Aí quando começou a cultura hindu, eles já conheceram o Javé como Brahma, né? A história da briga com Shivas lá. Por isso que eu recomendo muito também Jean Val-Elan. O Rogério de Freitas, pseudo Jean Val-Elan. Procurem lá o drama cósmico de Javé, o drama cósmico de Shiva, né? O fator extraterrestre, maravilhoso. O cara é fantástico. Pra mim, no Brasil, na minha opinião, é o top em relação a esse tipo de informação, né? E então, cara, eu montei esse canal nesse intuito. Primeiro tu mostra uma prova de indícios tão grande, de evidências, né? Que tu mostra isso, que daí as pessoas começam a entender que isso é prova. Se um conjunto de evidências é prova, o conjunto de evidências, nesse caso ufológico, é tão grande, mas tão grande, que não tem como dizer que não é prova. Ou alguém diz, não... Ainda vem dizendo, nós não temos prova que existe vida alienígena. Assim, cara, tem prova e tem muito. Tu é que não tá sabendo delas ainda. Tu é que não achou o veio certo de informação ainda. Ok? Aí tá. Aí depois vem o segundo nível, que nem falou, a gente luta pra convencer o povo de que, cara, não estamos sozinhos aqui, amplia a tua visão, enxerga um pouco mais. Mas, Luciano, por que tu fica tão preocupado em que as pessoas enxerguem isso? Porque a gente trabalha com egrégora. Egrégora é essa massa de pensamento produzido por todo mundo. Enquanto tiver um monte de gente pensando merda, tu tá aqui no meio e vive essa merda junto com os caras. Então, né, nesse esquema de egrégora, se tu quiser elevar a humanidade toda, coisa e tal, para eles começarem a entender isso aí, eles vão ter que ter as informações que os leve a ter essa percepção. Não é a gente convencer as pessoas, é a gente mostrar o que tem aí. Não fui eu que criei isso aí, não foram os ufólogos que criaram o que tá aí. O que tá aí, tá aí.
O que acontece é a gente vai tirando o véu e vai desvelando, vai percebendo o que está embaixo dessa coisa toda. E aí quando a gente percebe, a gente diz, querido, eu era tão cético quanto tu. Eu tinha as mesmas dúvidas que tu tinha, só que eu vi isso aqui. Então, vem aqui, querido, dá uma olhada embaixo do tapete aqui no que eu estou querendo te mostrar e vê se tu vai ter a mesma percepção que eu tenho.